Olá, povo de Deus! Sexta-feira da sétima semana do tempo pascal, Atos 25, 13b a 21. A grande tese de Lucas aparece no trecho de hoje com toda a força, que é a inocência de Paulo. Porém, não posso me furtar ao dever de pedir a todos os que recebem meus vídeos que leiam não somente o capítulo 25 todinho, mas agora que nos aproximamos do fim do livro, por que não ler até o fim os últimos capítulos, que são todos curtos? Sempre me emociono com essa leitura. Paulo aparece como um herói, defendendo-se dos partidos judaicos que queriam a qualquer custo a sua cabeça. E o poder romano vai se sobressaindo como um poder justo, aplicando a chamada equitas romana, o direito romano, que significa um sistema de lei que, aos olhos de Lucas, é perfeito. É clara a intenção de Lucas, nesses últimos capítulos, salvar os romanos de qualquer culpa no processo de Paulo. Assim como Lucas fez, passando uma imagem de Pilatos no processo de Jesus. Lembram-se de que Pilatos, segundo Lucas, teria dito no processo contra Jesus: não encontro nesse homem nenhum motivo de condenação. Ainda, Pilatos disse aos judeus que acusavam Jesus: vocês trouxeram este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, eu já o interroguei diante de vocês e não encontrei nele nenhum dos crimes do qual vocês estão o acusando. Herodes também não encontrou. Como podem ver, ele não fez nada para merecer a morte. E frente aos gritos dos judeus pedindo a morte de Jesus, Pilatos ainda insiste pela terceira vez: mas que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Talvez, sabendo da fraqueza dos dirigentes, que frente à pressão judaica acabavam cedendo, como foi no caso de Jesus, Paulo apela para ser julgado fora de Jerusalém. Apela pela sua cidadania romana e pede para ser julgado em Roma. O que Lucas não consegue esconder são os fatos reais, tanto no caso de Jesus como no de Paulo. Se bem que, surpreendentemente, Lucas omite o martírio de Paulo. Para Lucas, Jesus e Paulo foram condenados pelos judeus, ponto final. Porém, esse poder romano que Lucas tenta apresentar como inocente nos dois processos tem lá seus métodos muito estranhos. Tanto Pilatos, no caso de Jesus, quanto Festo, no caso de Paulo, mesmo não vendo crime nos acusados, entrega um para ser crucificado e o outro o mantém encarcerado, apesar da inocência. Que justiça romana é essa? Fatos reais, Lucas não conseguiu omitir. Dentre nós, muitos brasileiros já se acostumaram com a parcialidade da justiça, que nem recorre a ela, mesmo tendo fatos reais na sua vida. Não é à toa a crescente onda de feminicídio no país. Que mulher confia na proteção da justiça para ter coragem de denunciar a violência doméstica? Quantas têm sido assassinadas, mesmo dentro da famigerada proteção policial? Que pobre, que negro, que indígena tem coragem de recorrer à justiça para garantir seus direitos? Muito já se escreveu sobre a influência do direito romano no direito aqui, no conteúdo das nossas leis. Vê-se que transladaram não somente o conteúdo, como também seus métodos, pois o que temos hoje de pessoas morrendo nas prisões sem nenhum julgamento é injustiça que brada aos céus. O Conselho Nacional de Justiça, no ano passado,
registrava 812.564 presos sem condenação no país, o que na época representava 41,5% dos presos de todo o Brasil. Nosso evangelho de hoje, João 21, de 15 a 19, a gente vai continuar com João. Nós já vimos que o esquema do Evangelho de João, que do capítulo 1 a 12, na sua primeira parte, identificamos como o livro dos sinais, e de 13 a 20, a segunda parte, o livro da glória. Portanto, o capítulo 21, que é o nosso caso hoje, chamamos de apêndice ou epílogo. Uma maneira bem simples de percebermos que esse capítulo foi acrescentado no corpo do Evangelho de João é fazer uma leitura dos últimos versículos do capítulo 20, onde claramente se encerra o Evangelho, com a explicação do sentido da obra. Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham a vida em seu nome. Pronto. Assim temos o término do quarto evangelho no capítulo 20, versículo 31. Depois disso vem o acréscimo, o capítulo 21, do capítulo 20 ou 31. Agora vem o acréscimo, capítulo 21, fazendo emergir o compromisso da comunidade no seguimento de Jesus, que por 2 vezes insiste nesse trecho: siga-me. Já se disse que o episódio de hoje foi acrescentado para resgatar a figura de Pedro, que por 3 vezes havia negado a Jesus e que agora é cobrado 3 vezes quanto ao seu amor por ele. Durante os 20 capítulos de João, quem se sobressai é o misterioso discípulo amado, dando a entender que a comunidade do quarto evangelho tem como modelo esse discípulo. Pedro, resgatado, assume o cuidado das ovelhas do Senhor. Porém, ainda no capítulo 21, apesar de resgatar a figura de Pedro, permanece um mistério sobre o discípulo amado. Eu termino minha reflexão de hoje com 2 temas importantes que sobressaem das nossas leituras. A questão do poder na igreja, Pedro, cuidar das ovelhas, e a questão do envelhecimento. Pois Jesus diz a Pedro: quando era jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Analisando as lutas intestinas da comunidade de João, o grande exegeta Raymond Brown afirma: o cargo de autoridade é necessário, porque deve ser cumprida uma missão e a unidade deve ser preservada. Mas a escala de poder em vários cargos não é necessariamente a escala da estima e do amor de Jesus. Nos dias de hoje, quando os católicos discutem sobre quanta autoridade deverão ter o Papa, os bispos, os sacerdotes e até leigos, e quantos cristãos discutem se a mulher deveria ser ordenada ou não, a voz de João faz-se ouvir em advertência. A maior dignidade que se deve ambicionar não é nem a papal, nem a episcopal, nem a sacerdotal. A maior dignidade é a de pertencer à comunidade dos discípulos amados de Jesus Cristo. E quanto ao envelhecimento, que também aparece no texto de hoje, tomemos emprestada a reflexão do teólogo basco José Antônio Parola. Ninguém foge ao envelhecimento, mas cada pessoa envelhece à sua maneira. Existem muitas formas de envelhecer e de viver essa última etapa da vida. Certamente existem fatores que não dependem de nós. Não podemos, por exemplo, deter o desgaste dos anos e a deterioração da idade.
Mas existem fatores que em grande medida dependem de nosso estilo de viver e reagir. Envelhece-se como se vive. Por isso, há mil maneiras de ser ancião. Existe o ancião irritável e o paciente, o solitário e o comunicador, o pessimista e o otimista, o receoso e o confiado, o crispado e o adaptado, o egoísta e o generoso, o que se autoculpabiliza e o que confia no perdão. O lastimável é que, em geral, ninguém nos prepara para viver essa fase da vida. Arrematemos hoje com as palavras do monge beneditino Anselm Green. A vida humana pode ser comparada ao percurso do sol. Pela manhã acende e ilumina o mundo, ao meio-dia alcança seu zênite e seus raios começam a diminuir e a decair. A tarde é tão importante quanto a manhã. No entanto, suas leis são distintas. Bom percurso de vida para todos nós. Um beijo no seu coração.